Franzetti, eu sou professora e pedagoga e atuo atualmente na educação infantil do Colégio Logosófico, Unidade Uberlândia. A experiência que eu vou relatar aconteceu no ano de 2022, com 13 crianças de 2 anos, na turma da Amizade, uma turma de Infantil 2. Essa experiência tinha como propósito trabalhar o conceito de ser humano, apresentando um pouquinho da realidade dos pensamentos. Apesar de ser uma turma de crianças bem pequenas, nós escolhemos esse tema com a ideia de que funcionasse como sementes. Então, que começasse agora na educação infantil, mas que vai ser colhido e florido lá no ensino fundamental, quando as crianças forem maiores, assim ampliando a formação dos seus conceitos. Para iniciar o trabalho conceitual, eu fiz a leitura do livro Construindo Castelos, da autora Renata Braga. O livro conta a história da Júlia, que estava brincando na praia, construindo castelos com sua família, quando seu irmão passa correndo e destrói um deles. Ela fica muito irritada, seu pai percebe a movimentação e a leva para dar uma volta. Nesse passeio, eles observam as ondas e o movimento do mar. Depois da leitura, eu trabalhei essa imagem do mar com as crianças, a onda, o mar bravo e o mar calmo. Contei a eles que às vezes nossos pensamentos parecem as ondas, atordoam a nossa mente e a gente não consegue nem ver o que está acontecendo. Em outra oportunidade, eu estimulei cada grupo de crianças a fazer diferentes expressões na frente do espelho. Nós trabalhamos expressões de alegria, de irritação, de tristeza, cada um acompanhado pela professora. Para essa atividade, nós utilizamos o seguinte ensinamento. As fisionomias se definem pela natureza dos pensamentos que predominam na mente e orientam a conduta do ser. Se são elevados e nobres, se são regidos por normas superiores de sadia convivência, no rosto transparecem, com diáfana clareza, estados internos e modalidades do caráter que inspiram confiança e simpatia. Nessa idade, os ensinamentos ainda não são levados diretamente para as crianças, mas eles orientam a minha conduta como professora e servem como base para as atividades que serão desenvolvidas. Depois dessa atividade que nós observamos no espelho, eu fiz uma rodinha com as crianças para conversar um pouco sobre a fisionomia. Conversamos sobre como é agradável, e muito mais agradável, estar na presença de pessoas com semblante calmo, com semblante alegre, e que esse é mais um dos motivos para cuidarmos sempre dos nossos pensamentos, pois eles transparecem na nossa fisionomia. Para a observação de si mesmo, eu ergui cada aluno em frente ao ventilador da sala, pedindo que eles fechassem os olhos e apenas sentissem o ventinho. Depois, nós fizemos outra rodinha, e eu perguntei a eles se eles tinham conseguido enxergar o vento, e eles balançaram a cabeça dizendo que não. Perguntei então se eles tinham conseguido tocar com a mãozinha ou sentir, e eles responderam novamente que não. Então eu trouxe a imagem de que os pensamentos são assim como o vento, nós não conseguimos vê-los, mas eles atuam sobre nós. Para essa atividade, nós também nos baseamos em um ensinamento. Os pensamentos, apesar da sua imaterialidade, são tão visíveis e tangíveis como se fossem de natureza corpórea, já que, se é possível ver com os olhos e palpar com as mãos físicas a um ser ou objeto desta última manifestação, os pensamentos podem ser vistos com os olhos da inteligência e palpados com as mãos do entendimento, capazes de comprovar plenamente a sua realidade subjetiva. Ao fim da rodinha, eu lhes contei que com o tempo eles vão aprender a identificar melhor os pensamentos e que nessa escola estamos trabalhando para ser cada vez melhores. Na etapa seguinte, era a etapa experimental, nós realizamos uma experiência científica. Coloquei um copo de água em frente aos alunos com um pouco de corante, mostrando o movimento suave que ele produzia na água. Depois, aos poucos, adicionei um pouco de pó efervescente, que estava simbolizando os pensamentos negativos. E mostrei como causava um turbilhão, tornando até difícil de perceber o que estava acontecendo dentro do copo. Nesse momento, uma das alunas exclamou: "É igual o pensamento da preguiça, não é, professora?" E eu concordei, dizendo para ela que o pensamento da preguiça não era um pensamento bom, porque ele nos impedia de fazer muitas coisas durante o nosso dia. Para finalizar o projeto, nós fizemos uma atividade de difusão. Recortamos a sombra de cada criança no papel craft e depois eu levei para a sala várias fotos do dia a dia deles no colégio. Eram fotos que representavam virtudes que as professoras identificavam em cada aluno. Contei a eles o que cada professora tinha sugerido e contei que cada criança tem uma virtude diferente e que nós podemos aprender com o que o nosso amigo tem de diferente, além de trabalhar sempre o que nós temos dentro de nós.
Aproveitei essa rodinha para reforçar que todos temos também coisas boas dentro de nós e não apenas as deficiências. Depois, nós expusemos pelas paredes essas sombras para que os alunos pudessem rever até o final do ano e pudessem se lembrar sempre do que nós havíamos conversado e de que nessa escola estávamos aprendendo a ser melhores. Com esse projeto, eu percebi que apesar de serem crianças pequenas, eles estavam começando a identificar um pouco mais dessa realidade. Em certa ocasião, a turma estava indo para o parquinho e uma das alunas correu na frente, descumprindo o combinado. Já no parquinho, eu a chamei para conversar e explicar que ela tinha descumprido um dos combinados e que a professora não tinha ficado contente. Essa correção gerou uma reação na aluna e ela não quis mais brincar e se sentou num canto mais afastado com o rostinho bem fechado. Nesse momento, outra aluna da turma veio e comentou: "Professora, eu acho que ela está com pirracinha na mente." O pirracinha é um pensamento que reúne-se a teimosia, a obstinação, a forma da criança querer fazer as coisas do seu modo. Nós usamos esses nomes na primeira infância para facilitar a identificação das crianças pequenas. Com essa fala da aluna, eu percebi que eles estavam começando a perceber a mudança que os pensamentos faziam na fisionomia. Em outra ocasião, um aluno estava muito agitado e irritado e durante uma correção tentou dar um tapa na professora. Nós conversamos, recordamos que nessa escola respeitamos uns aos outros e eu lhe disse que sabia que aquela não era uma atitude dele, era uma atitude do pensamento que estava em sua mente. Algum tempo depois, a gente pôde ver que a criança realmente reconheceu o seu erro, pois ela comentou que não queria mesmo bater naquele momento e que não queria machucar a professora. Essa situação realmente nunca mais voltou a acontecer durante o ano, comprovando assim que era apenas uma atuação do seu pensamento. Os resultados repercutiram também em casa, e um dos pais trouxe uma situação. Disse que havia se irritado durante uma situação vivida em família e que a sua filha se afastara dele, mudara de cômodo e dissera com muita clareza que ia esperar ele mandar o pensamento mandar embora e se acalmar um pouco. Isso comprovou que as crianças estavam levando um pouquinho do que aprendiam para as famílias, cumprindo assim a nossa etapa de difusão. O desenvolvimento desse projeto também foi uma grande oportunidade para mim. Enquanto eu ensinava aos alunos, pude voltar mais para o meu mundo interno e perceber que o pirracinha, que muitas vezes eu trazia a eles, não existe só no mundo infantil, que ele também está presente no mundo adulto, mas com outras roupagens. Durante o projeto, eu pude realizar esse exercício de ser mais paciente, mais afetuosa, fortalecendo o meu vínculo com as crianças e cuidando sempre de ser um exemplo para eles.